Excelentíssimo senhor presidente Cássio Mendes, excelentíssimo senhor prefeito Daniel Santana Barbosa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ilustres patronos do prefeito Daniel, meu querido amigo doutor Altamiro Tadeu, doutor Rodrigo Barcelos, doutor Leonardo da Silva, servidores desta casa, e aqui na pessoa do meu ilustre procurador, doutor Vitor Guarandi, órgãos de imprensa, escrita, falada, televisada, a Polícia Militar, nossa sempre briosa instituição. Aqui quero citar na pessoa do capitão Lebarque e também do soldado Barcelos, público presente e que nos assiste através dos meios de comunicação desta augusta Casa de Leis, meu muito boa tarde. O fato de ser um impeachment, processo político, não significa que ele deva ou possa marchar à margem da lei. Sobre essa inspiração, inicio o meu discurso para me dirigir à sociedade matense. Senhoras e senhores, hoje aqui votaremos um processo de impeachment do prefeito Daniel Santana, eleito em 2016 e reeleito em 2020, pela soberana vontade do povo matense. Em denúncia formulada por um cidadão que, diga-se de passagem, nem mora em São Mateus e tem uma vasta ficha criminal. Sem sombra de dúvidas que medidas como essa sempre serão traumáticas e ensejadoras de possíveis abalos institucionais e sociais, verificáveis em maior ou menor grau, de acordo com as circunstâncias políticas e históricas que venham a ocorrer. Os crimes de responsabilidade do chefe do Executivo exigem a ocorrência de dois elementos indissociáveis e de indispensável configuração simultânea para a procedência de um processo de impeachment. Um é o seu pressuposto jurídico e o outro o seu pressuposto político, que aqui nessa casa tem seu peso muito maior, porquanto o parlamento é eminentemente político. E por que falo isso? O pressuposto político é a avaliação discricionária de que, diante do ato praticado e da realidade que o envolve, configura-se uma necessidade intransponível que o prefeito municipal seja afastado do seu cargo. Em outras palavras, que o trauma político decorrente da interrupção de um mandato legitimamente outorgado pelo povo seja infinitivamente menor para a estabilidade política e democrática, para as instituições e para a própria sociedade, do que a sua permanência na chefia do Poder Executivo. Ora, é indubitável e inconteste que a resposta está clara como a luz em pleno sol de verão. O prejuízo da sociedade será muito maior se retirarmos do mandato alguém que foi eleito legitimamente na pia batismal do voto e colocarmos na chefia do Executivo pessoa totalmente inábil, sem qualquer qualificação e, consoante consabido, sem a mínima condição para gerir os destinos da nossa amada cidade, município este de 140 mil habitantes, com receita de mais de 30 milhões mensais. Seria uma irresponsabilidade desse parlamento alçar alguém para gerir os destinos de nosso povo sem a mínima condição. Em poucos meses de mandato, o prefeito interino abriu mão de ser o chefe do Executivo, servindo apenas para tirar fotos na capital do estado, Vitória, e na capital federal, em Brasília,
quando a cidade era governada de forma ilegítima por pessoas que sequer tinham a legitimidade das urnas. Ao contrário, foram rechaçados. Pois bem, no sistema presidencialista que rege nosso país, para a interrupção de um mandato do chefe do executivo, exige-se a ocorrência de pressupostos jurídicos e políticos para fazer o impeachment de um chefe do executivo. Falecendo um dos dois requisitos, não haverá motivo ou justa causa para julgar procedente um pedido desta natureza. E aqui eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que inexiste fator político-social para a cassação de um mandato concedido, não por mim, pelo povo mateense. Certo ou errado, é nas urnas que se decide o destino de uma cidade, de um estado e de um país. Pressões políticas e sociais, com o intuito de pressionar este parlamento para cassar um mandato de prefeito, através de processo de impeachment, sem um fato político-social, em que instituições como maçonaria, igrejas católicas e evangélicas, empresários, associações, OAB, políticos e ex-políticos se mantiveram silentes, denotam de forma cabal que o barulho vem daqueles que perderam as duas últimas eleições. Falta às escâncaras os pressupostos exigidos para o impeachment. É preciso deixar claro e cristalino: o julgamento aqui, realizado na tarde e noite de hoje, é eminentemente político. Não se está absolvendo quem quer que seja, no que tange a qualquer ilícito penal. Para isso, temos o nosso sempre respeitado Poder Judiciário, guardião da nossa Constituição Federal. Quem errou, vai pagar. Mas aqui, estamos julgando na seara política, administrativa de nossa cidade. E o melhor caminho hoje é mantermos o prefeito municipal eleito democraticamente pelo voto popular. E por que o melhor é mantermos o prefeito eleito pelo voto popular? Explico. São Mateus já passou por situações similares a esta. Em 1976, está aqui o grande historiador Eliezer Nardotto. Retirei dos seus livros, Eliezer. Em 1976, o prefeito Amocim Leite foi cassado por esta Câmara Municipal. Em 1982, veio o candidato a prefeito e deu uma sova em todos os demais candidatos e foi eleito pelo povo mateense. Esse fato se repetiu. Em 1985, em setembro de 1985, meu pai era vereador nessa época e votou pela cassação. Amocim Leite foi cassado em 75, eleito em 82 e novamente foi cassado em 1985. Em 1992, ele veio candidato e adivinha o que aconteceu? Amocim Leite foi galgado novamente, eleito pela população mateense, prefeito de São Mateus. Então o povo de São Mateus já deu a resposta na história, a própria história da política de São Mateus. Cassado Amocim, o povo tornou voltar e eleger ele prefeito. Cassado Amocim novamente, o povo novamente elegeu ele. Então, a melhor resposta para um processo dessa magnitude é deixar que o povo, nas urnas, decida o seu próprio destino. Feitos esses esclarecimentos, que darão base ao meu voto a posteriori, passo a citar também sobre as nulidades que ocorreram na comissão processante e que, induvidosamente, é padical no desiderato de querer julgar procedente uma denúncia que já está praticamente natimorta. O decreto-lei número
201/67 prescreve em seu inciso 7º do artigo 5º que o processo deverá estar concluído em 90 dias após a notificação do acusado. E transcorrido esse prazo, sem o julgamento, o processo será arquivado. Não está dizendo poderá, mas sim será. Uma norma cogente, que não cabe flexibilidade. Será. Ultrapassou 90 dias, o processo será arquivado. E, infelizmente, a comissão processante só me entregou o processo na tarde de ontem, quando já exaurido o prazo da lei. O quadro, todavia, é muito mais grave. Ficou explícito o total malferimento à ampla defesa e contraditório no decorrer das reuniões da comissão, pois o advogado do acusado fez diversas questões de ordem e pedidos pela ordem, abalizado na lei federal do Estatuto da Advocacia, e não lhe foi concedida a palavra. Foi literalmente ignorado os seus pedidos de questão de ordem e o seu pedido de pela ordem, não devendo esse parlamento cometer o deslize de abalizar erros tão primários e completamente contrário ao direito. Ao fim e ao cabo, preciso trazer à baila argumentos irrefutáveis para minha tomada de decisão no que tange ao meu voto. Quando no dia 3 de outubro de 2021, este parlamento deu posse ao vice-prefeito como prefeito interino, senti naquele momento uma necessidade premente de que pudéssemos ir até o governador do estado, Renato Casagrande, considerando ser cediço a total incapacidade para gerir um município da grandeza de São Mateus, do então empossado. Esta reunião foi marcada para uma quarta-feira, 6 de outubro, e lá alertei ao governador e à sua assessoria que o prefeito empossado, um prefeito interino, não tinha qualquer condição de gerir o município e que ele precisaria de criar um conselho político esse onde participasse a maçonaria, onde participasse os empresários, onde participasse as igrejas católicas e evangélicas, onde se participasse a OAB. Esse foi o meu pedido ao governador e toda a sua assessoria. Se caso não tivesse o conselho político, que o prefeito empossado contratasse um escritório de gestão de crise para que pudesse realmente governar São Mateus. Nada disso foi feito. Nada disso eles deixaram, porque cooptaram o prefeito empossado e nem esse parlamento foi ouvido. Todos os vereadores devem lembrar, na primeira reunião que participamos, a palavra de ordem era: vereador, aqui não apita nada de secretário, porque todos os secretariados, houve uma ruptura política do então vice-prefeito com o prefeito eleito, houve uma ruptura política em que todos os secretários foram nomeados não pelo prefeito empossado, mas por terceiros que não tinham legitimidade, não tinham voto da população mateense para decidir os destinos da nossa cidade. O prefeito Daniel Santana foi eleito e reeleito pelo povo mateense. E está escrito na Constituição Federal que todo o poder emana do povo. Portanto, a escolha das mudanças que muitos estão querendo através de WhatsApp e Facebook se dá através das urnas, pois é absolutamente impensável que meras situações episódicas de impopularidade governamental per si possam dar aso à perda de mandato de um chefe do executivo. Que a partir de hoje essa cidade tenha união, harmonia e que as forças políticas possam pensar no povo,
de nossa cidade e possamos juntos construir um novo tempo. Meu muito obrigado.